pastor, se o pastor afirmar que Deus ama a todos, concomitantemente com o mesmo amor, nós temos um sério problema. Porque mesmo os eleitos, aqueles que creem no amor e aceitam o amor de Deus, este amor só é um amor salvífico porque ele está em primeiro lugar em Cristo. Está em primeiro lugar em Cristo. Então, pastor, nós temos dois problemas aqui. O primeiro problema do pastor é um problema de teontologia, a doutrina sobre o ser e o caráter de Deus. Os atributos de Deus não se contradizem e eles caminham em perfeição. O amor de Deus, o amor salvífico, ele é derramado sobre pecadores porque este amor é em Cristo. Por isso é que a ira de Deus não cai sobre esses pecadores. E, em última análise, Efésios capítulo, só para a gente não ficar, Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim: Ele nos escolheu nele, quando, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Como Ele nos escolhe? Ele nos escolhe em amor, demonstrando que este amor salvífico tem como objeto exclusivo os eleitos de Deus. Nos predestinou para Ele, como? Para a adoção, demonstrando que o amor salvífico de Deus, ele tem por consequência a função de nos conduzir a um relacionamento de filiação com Deus. Ou seja, se Deus te ama salvificamente, você tem que ser filho de Deus. E se Deus ama salvificamente a todas as pessoas, então todas as pessoas terão que ser filhas de Deus. E se todas as pessoas serão filhas de Deus, não existe inferno. Portanto, nós caímos no falso ensino do universalismo generalizado. Ok, pastor Ezequiel. Bom, quem diz que Deus salvou a todos não fui eu, é a Bíblia. Então, Tito capítulo 2, verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Então, o que acontece? Não só esse texto, mas muitos outros textos vão implicar que a graça de Deus e aquilo que Jesus realiza na cruz do Calvário é algo de escopo universal. Como a Bíblia coloca isso de forma absolutamente clara. Tanto é que a Bíblia fala que Deus quer que todos se arrependam, que ninguém venha a perecer. Porque se o calvinismo fosse correto, todas essas afirmações seriam heresias, enganos bíblicos, né? E inclusive eu defendendo aqui, Deus quer salvar a todos. Daí o cara diz, não, você está defendendo um ídolo da sua cabeça? Imagina, né? A loucura que isso chega. Entretanto, existe um desafio interessante daquilo que o Cipriano colocou. Tem que ver um pouco com a retórica, tanto da carta aos Efésios, quanto da carta aos Romanos em relação ao capítulo 9. E a gente pode começar um pouco com isso. Lá em Romanos 9, existe um pouco essa ideia de que Deus amou Jacó e odiou Esaú. E muitas vezes também, esse é um dos principais textos para fazer essa distinção, tipo, Deus amou um e não amou ao outro. E é um desafio, né, vamos dizer assim, para a visão de quem entende que Deus ama todas as pessoas, esse tipo de retórica, esse tipo de linguagem. Nesse aspecto, entretanto, eu acho que a solução desse dilema é bastante simples. Em certos aspectos, você tem essa coisa assim, por exemplo, do amor que flui de Deus como algo que é da essência do caráter, da natureza de Deus, porque Deus é amor. Deus não pode negar a si mesmo, então Deus ama. Entretanto, esse Deus que ama, ele se relaciona com as suas criaturas e ele reage àquilo que as suas criaturas fazem. Então, é natural também que Deus tenha uma predileção por quem responde positivamente a ele e um desagrado em relação a quem responde negativamente. Que é um pouco essa ideia de Jacó e Esaú. Se você avaliar, Jacó tem os seus pecados, aos quais Deus odeia. Deus odeia a mentira, Deus odeia, sei lá, idolatria, ou várias coisas que você tem no caminho de... Você tem a poligamia, que é uma discussão um pouco complexa, que a gente não pensa que aquilo é exatamente adultério. Mas na sociedade atual, um cristão que tem 4 mulheres, ele é um adúltero. E essas coisas Deus não aprova, porque elas são contra a sua lei, que é o próprio amor. Lembra? Em Romanos capítulo 13, verso 10, diz que o cumprimento da lei é o amor. Então, a própria natureza da lei de Deus é o amor, que é o caráter de Deus, que é a vontade de Deus, que são os 10 mandamentos. Então, entenda. Agora pensa assim, Jacó ele tem os seus defeitos, os seus erros. Mas também, assim como Davi, assim como Paulo, assim como tantos outros, ele demonstra arrependimento ao longo da sua vida. Ele demonstra humildade, ele vai lá ao encontro com Esaú, e ele reconhece, você mesmo reconheceu erros, né? É bonito, Cipriano. Poxa, eu já idolatrei o Dea Carson ou algum outro homem, hoje eu entendo que isso não é legal. Bacana, é isso. Então, nesse aspecto, Deus amou o Cipriano. E ele odiou uma pessoa que teve uma postura diferente. Vamos dizer que o cara que idolatra mesmo, que faz as coisas erradas mesmo e que não se arrepende, ele tem o desagrado de Deus. Então aqui o texto de Romanos, ele vai dizer assim, Deus gosta de uma pessoa que responde a ele com arrependimento, ou com fé, ou com amor, e ele não gosta de algo, mas isso não é uma negação da essência do amor de Deus. Isso é só no contexto do sinergismo, que não é monergismo, Deus responde aquilo que o pecador faz. Então, em um sentido assim, vamos dizer assim, numa primeira instância, Deus manda amor para todo mundo. Mas esse amor reflete de volta para Deus em alguns e não em outros. Esse que reflete o amor de volta para Deus, Deus ama de forma especial. Não como quem nega o seu amor ao outro, mas porque é da mesma forma como você prefere alguém que te ame do que alguém que te odeia.
Você está disposto a amar as duas pessoas, mas se uma te ama e a outra te odeia, é natural que você prefira a convivência de uma do que da outra. E em relação a Efésios, você tem ali essa ideia da eleição antes da fundação do mundo, mas você também tem o contexto do sinergismo na própria carta. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 4, vai se falar que a igreja cresce pelo auxílio de cada junta. Ou seja, a cooperação de todas as partes da igreja. O que faz o crescimento da igreja não é uma obra monergística de Deus unicamente, mas é Deus mais os seres humanos, Deus mais a igreja. E as pessoas que creem, elas são beneficiadas acima das que não creem. Mas isso não é porque Deus não ama, é porque elas correspondem ao amor de Deus, enquanto os outros não correspondem. Ok, pastor Cipriano. Bom, pastor, mais uma vez eu vou reafirmar aqui que o problema do pastor Ezequiel é a respeito da sua doutrina sobre Deus. Se o pastor não tiver uma teontologia biblicamente fundamentada, as suas conclusões hermenêuticas estarão comprometidas. Quando o pastor afirma que o amor de Deus... primeiro, essa maneira como o pastor fala sobre o amor de Deus não é o amor bíblico. Isto é o amor... por isso que na minha introdução eu disse que é difícil falarmos sobre o amor sem incorrermos a interpretações equivocadas. Porque nós sentimentalizamos o amor. Quando o pastor diz que o amor de Deus depende da resposta da pessoa, este amor divino, primeiro, não pode, esse amor divino que depende da resposta da pessoa, contradiz a essência do próprio Deus. Se Deus é imutável no seu ser, o seu amor deve ser igualmente imutável. Se Deus é eterno e constante no seu ser, o seu amor deve ser igualmente constante e eterno. Se Deus é gracioso, o seu amor deve ser naturalmente gracioso. O seu amor não pode depender da resposta humana. Portanto, se o pastor tiver uma teontologia equivocada, as suas conclusões hermenêuticas estarão comprometidas, tal como nós estamos comprovando aqui nesta mesa. Quando o pastor traz a exemplo Jacó e Esaú, e o pastor coloca o histórico pecaminoso de Jacó como uma referência às razões do amor e o histórico de Esaú como uma base para defender o desagrado divino, é uma violência ao texto bíblico, porque o texto bíblico deixa claro que eles ainda não haviam nascido, não haviam feito nada para que Deus se agradasse de um e odiasse a outros, para demonstrar exatamente esse aspecto da soberania divina na demonstração do seu amor, pastor. Então, a gente não precisa torcer a realidade do texto bíblico para que a gente possa ser agradável aos ouvidos daqueles que estão nos acompanhando. É perigoso, e eu disse, é pastoralmente inviável quando dizemos que ímpios, pecadores, que são objetos da ira divina, se nós dizermos para eles que são amados por Deus, nós estamos trazendo uma falsa segurança para eles. E ao mesmo tempo, se dissermos para crentes salvos em Cristo que Deus tem o mesmo amor por eles que tem para com que aqueles que nascem, que acordam a cada dia com a resolução de ofender a santidade de Deus, isso é pastoralmente inviável, pastor. Desculpa. Agora, querido pastor, eu lhe convido mais uma vez a repensar a sua teontologia.